As mudanças que a humanidade causou no planeta Terra são tão drásticas que a ciência determinou o início de uma nova época geológica, o Antropoceno. E não, este marco não é uma boa notícia. O fim do mundo pode estar cada vez mais próximo. O Lago Crawford, pequeno reservatório de água doce perto da cidade de Toronto, no Canadá, contém vestígios de microplásticos, cinzas da queima de petróleo e carvão e até mesmo restos de explosões nucleares. Cientistas concluíram que as evidências mostram como a atividade humana cruzou todos os limites normais da até então época geológica, o Holoceno. O cenário indica que caminhamos para a próxima etapa, o Antropoceno. Mas esta conclusão está longe de ser unânime entre os especialistas e ainda deve passar por outros estudos. E qual é o impacto real da chegada do Antropoceno? O termo, que sugere o início da época dos humanos, surgiu em 2002 e é definido pelo aumento das concentrações de gases de efeito estufa, poluição, resíduos de testes nucleares e uma dúzia de outros fatores que marcam o aumento da influência do homem na Terra. Para os ecologistas, o ser humano, com a necessidade de energia e alimentos, leva o planeta a uma crise ambiental decisiva, que exige, acima de tudo, o fim dos combustíveis fósseis. Os sedimentos encontrados no Lago Crawford fornecem um registro considerado impecável das mudanças ambientais no último milênio. Mas a maior parte dos especialistas considera que o planeta está apenas em um período interglacial, como outros já registrados. Isso inclui grandes variações na concentração de CO2 na atmosfera. O mais provável é que o Antropoceno seja classificado como um acontecimento geológico. É assim que a ciência funciona, parte de uma hipótese e vai procurando evidências até concluir uma tese ou derrubá-la. Então, os cientistas vasculharam pontos ao redor do globo, tentando buscar as tais evidências. Foram aos Estados Unidos, o Mar Báltico, Polônia, Golfo do México, China, Japão, Austrália, Antártica, até que concluíram que o tal Lago Crawford, no Canadá, teria as tais evidências do Antropoceno. Olhando aqui um raio-x, um corte do tal Lago Crawford, que é fundo, os cientistas tiveram então algumas bases que as diferentes camadas, tanto de água quanto do solo, do leito do lago, haviam trazido ao longo de épocas, eu não estou falando de dias nem semanas, séculos e milênios, o quê? Microplástico, queima de combustível fóssil, queimadas de florestas não causadas de uma maneira espontânea e resíduos nucleares. Nada disso, segundo as hipóteses da ciência, foram criadas automaticamente ou espontaneamente pela natureza, e sim por uma ação do homem. Mas eu queria mostrar outras coisas e gráficos que mostram o impacto que a nossa espécie tem causado no planeta. O que já um dia foi assim, de montanhas e campos verdejantes, a superfície do planeta passou a ter esses traços urbanos. Isso, obviamente, que não faz parte de uma evolução natural. É uma ação de uma espécie específica, claro, a nossa. Esses gráficos aqui, eu não vou transformar o nosso programa numa aula chata de matemática, mas só para mostrar como eles começam a ter picos a partir de 1950, quando a gente tem uma segunda revolução industrial, há uma explosão da ocupação urbana, da população mundial, CO2 na atmosfera começa a crescer de maneira exponencial, metano na atmosfera, consumo de energia, consumo de água, a pesca desenfreada, a acidez nos oceanos, tudo isso corrobora para que houvesse uma mudança na superfície terrestre, de novo, causada por nós mesmos. Aqui, quando eu falei de perda das espécies, esses gráficos eles são bastante impactantes. Vamos supor que nós conseguíssemos colocar todos os humanos numa mesma balança. Nós seríamos algo em torno de 400 milhões de toneladas. Isso aqui é um peso a partir dos mamíferos. Então, os humanos, o peso que nós compomos aqui no planeta é de quase 400 milhões de toneladas.
Os outros animais silvestres, os mamíferos silvestres, eles mal passam de 20 milhões de toneladas. Então, nós passamos a ser uma espécie dominante olhando para outros tipos de mamíferos. Mas o pior está por vir, que é isso aqui. Dos outros tantos animais, nós mudamos a predominância deles para nos atender. Então, esses aqui são chamados mamíferos domesticados. Tem búfalos, ovelhas, cães e gatos, mas 416 milhões de toneladas, ou seja, o peso do gado bovino todo junto é maior do que o peso de nós humanos. Nós criamos uma situação para que eles fossem muito mais numerosos para nos atender, em comparação, por exemplo, do que restou dos marinhos selvagens. De novo, eu estou falando de mamíferos. Eles não chegam a 40 milhões de toneladas. Então, olhando os dois gráficos juntos, percebam que nós humanos somos muito numerosos e criamos o gado bovino muito numeroso, numa desproporção do que seria um ato da natureza para nos atender. Quais são as consequências? Aí, então, o chamado marco do Antropoceno. Até então, vivíamos no Holoceno. Ainda não é uma conclusão, a gente vai conversar com uma especialista daqui a pouco que vai nos explicar essa provável transição. Mas esse gráfico aqui, ele faz um desenho muito interessante, uma espiral, do que foi a evolução humana. E aí eu estou falando de 4 bilhões e 500 milhões de anos entre a formação da Terra e o momento em que nós estamos. Percebam que as estrelas vermelhas espalhadas ao longo dessa história de mais de 4 bilhões de anos são as marcações das 5 grandes extinções que já houve na história do nosso planeta, em que majoritariamente as espécies desaparecem, porque mudou o clima, mudou a composição da atmosfera, faltou comida. A gente lembra da extinção dos dinossauros, que não desaparecem de uma vez só. O impacto do asteroide está marcado aqui nessa espiral, mas existem 2 grandes extinções para os dinossauros. O caso que essa teoria do Antropoceno chama a atenção é que há uma extinção de determinadas espécies e não foi causada por um ato natural da natureza, e sim pela influência humana. Então, em 4 bilhões e 500 milhões de anos, não existe nenhuma outra espécie que causou tanta destruição, sendo uma espécie dominante. Tá aqui, o que a época antropocênica já nos dá de indícios? Emissão de dióxido de carbono muito maior do que um elemento natural, incêndios florestais não causados espontaneamente, acidificação dos oceanos, extinção das espécies, como eu falava, e o degelo. Para não parecer aqui que nós estamos caminhando para o fim do mundo, embora esse cenário ele sugira, eu queria chamar aqui para a gente conversar com a professora Frécia, que ela é professora doutora, mestre da Unicamp, tem muitas formações acadêmicas, paleontóloga entre essa lista, além de ser geógrafa, geóloga e uma cientista das ciências da Terra, para que ela possa nos ajudar ou dar uma luz. Professora Frécia, muito obrigado pela sua participação. Eu fiz aqui uma explicação, claro, como um leigo, mas eu queria ouvir da senhora. A gente estar assistindo esse suposto antropoceno é uma boa notícia porque, de novo, repito, nós entramos para a história não só como uma espécie dominante, mas também como uma espécie que tem causado mudanças muito características no nosso próprio habitat. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim? Boa noite para a senhora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E, bom, a divisão do tempo geológico, né? O tempo geológico, ele vem desde que nosso planeta, né, se solidificou como planeta e marca eventos, tá? Que podem ser registrados nas rochas e esses eventos não são ao azar, eles são determinados por aparecimento ou surgimento de novas espécies. Todos eles precisam ser datados e ser de ordem global, ou seja, que eu possa rastrear essas camadas
camadas, tipo, ao longo do nosso planeta, e que seja um evento que aconteceu em todos os lugares. E uma nova época, né, que seria o Antropoceno, marca como nosso planeta está sendo marcado, né, está sendo influenciado pela atividade humana, mas sempre tem que lembrar que nós humanos somos parte da natureza, não estamos nem sobre, nem fora dela, nós somos um agente também transformador dela, porque nós somos parte dela e obedecemos a uma evolução que permitiu, né, que nossa espécie sobrevivesse, né, a outros acontecimentos do Quaternário, que é o período onde a gente vive, que fizeram com que nós transformássemos o ambiente, né, para suprir as nossas necessidades. Então, assim, uma espécie que tem, digamos, uma estratégia diferente das outras, que pode mudar o ambiente, também é uma estratégia natural. O que acontece é que todo esse sistema, que é o nosso planeta, tem uns limites, ele não é infinito, e nós devemos respeitar, né, esses limites também, para poder seguir, né, no nosso planeta, mas não quer dizer que vamos nos extinguir, né, isso é tomar consciência, né, que nossas possibilidades de modificar nosso planeta não são infinitas, né, elas dependem dos recursos, né, que o planeta oferece, e com respeito, tá, aos outros seres vivos, que muitos deles têm uma trajetória muito mais antiga que a nossa. Perfeito. Queria agradecer aos esclarecimentos da professora Frécia. Bom, se entre o Holoceno e o período que nós estamos hoje tivemos 11.700 anos mais ou menos, eu acho que ainda vou falar muito com a senhora sobre esse Antropoceno. Talvez tenhamos aí alguns milhares de anos de caminhada. Professora Frécia, muito obrigado mais uma vez, bom restinho de final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite, né? Grande abraço. Obrigado.